Nós tivemos uma época muito importante na vida da comunidade. Foi quando a gente já trabalhava, eu individualmente, né, com discipulado, e a gente procurava fazer os grupos pequenos, as células, mas nós não tínhamos muito material, não tinha muita gente fazendo para inspirar, para dar uma orientação. Mas aí que nós conhecemos a visão celular, né, naquela época, né, e a gente então, direcionado, né, por esse conhecimento, né, e de fazer os encontros com Deus, né, os retiros, né, e nessa época a gente mobilizou bastante jovens, né, adolescentes participando dos retiros, e foi muito impactante esse tempo, né, e a gente teve assim um acréscimo de muitas pessoas na igreja, muitos jovens, e foi assim um tempo importante, né, na vida da igreja, na nossa experiência, né, e com isso também a gente amadureceu com o tempo, né, e hoje a gente tem mais maturidade com relação a tudo, mas aquele tempo foi importante, né, para a igreja. Houve assim um acréscimo, né, de pessoas, um grande envolvimento, né, e foi um tempo marcante na vida da igreja. Louvamos a Deus, né, por esse tempo, por aqueles que estiveram conosco nessa época, né. Nem todos continuaram com a gente, mas muitos servem a Cristo em outras igrejas, viajaram, se mudaram, mas uma semente foi plantada e os frutos ainda eles existem e são reais na vida de muita gente. Desde o início, quando a gente começou a igreja, nós começamos fazendo discipulado, né? E eu sentava com alguns que participavam das reuniões e a gente estudava, né, o material da cruzada estudantil. A gente fez isso com alguns irmãos, né? Me lembro que com o James, com o irmão do James, né? E mais algumas outras pessoas, né? Mas assim, a gente não tinha uma ideia muito clara sobre o discipulado, né? E através da visão celular, né, no governo dos 12, naquela época, a gente foi assim despertado, né, a trabalhar com os retiros, né, com as reuniões mensais e buscando formar uma liderança, né? Mas assim, alguns anos depois, uma coisa ficou mais clara para mim com relação ao discipulado, que era a questão de conhecer o Evangelho, testemunhar do Evangelho, centralizar Cristo, né, na vida pessoal, na vida da igreja, no discipulado. Então isso trouxe assim uma consistência maior naquilo que nós ensinamos, naquilo que nós fazemos, né? E entendemos que o discipulado não é apenas a reunião no meio da semana, ou o discipulado é um retiro. O discipulado é tudo que a igreja faz, né? Então, o culto faz parte do discipulado, os retiros, os momentos que a gente se reúne, que a gente convive, então tudo faz parte do discipulado, né? E o nosso desafio ainda é que cada cristão, cada membro da igreja entre no discipulado, não só de receber, mas o discipulado verdadeiro, ele nos leva também a dar, né? Então, essa ideia desse discipulado de receber e também de dar é algo que ainda precisamos crescer na vida da igreja para que assim haja realmente uma grande multiplicação, né? Então, nossa visão é fazer discípulos, né? E o nosso principal meio é através dos grupos pequenos. E a partir daí, nós desenvolvemos amizades, relacionamentos, centralizando Cristo em nosso meio como nosso Senhor, Salvador, nosso Rei, como a chave de tudo, né? A pessoa de Jesus.